Acompanhe agora o podcast Luz para o Caminho, com o pastor Valério Palheta. Uma reflexão diária sobre as Escrituras Sagradas. Olá, ouvintes. Meu nome é Valério de Figueiredo Palheta. Meu RA é 162-45005. Sou aluno de graduação da Unicesumar, EAD, Teologia, do Polo Brasília e pastor da Missão Cristã Elim, em Brasília. Nosso tema de hoje é as seitas judaicas no Novo Testamento. Em nossos dias, falar de seitas normalmente remete nosso pensamento a cultos heréticos, líderes fanáticos ou religiões estranhas. Mas a palavra seita deriva da palavra latina secta, que significa seccionar ou dividir. Todas as grandes religiões do mundo têm relato dessas divisões. O judaísmo e o cristianismo, duas das maiores religiões do mundo, não ficam fora desse contexto. Na época de Jesus, a religião judaica também se dividia em grupos ou seitas. Trataremos hoje de três das principais divisões da religião judaica e de suas repercussões no Novo Testamento. A maior seita judaica descrita no Novo Testamento é, indubitavelmente, a seita dos fariseus, palavra derivada do hebraico parushim, que significa separados. Essa seita era numerosa e constituída de homens do povo, da classe média, considerados pelos judeus grandes mestres e homens piedosos. Exteriormente, esses homens procuravam observar rigidamente os preceitos da lei de Moisés e a chamada tradição oral, que eram interpretações, correntes de pensamento a respeito da lei que, durante os anos, se impunham pelas interpretações rabínicas e que se tornavam tão importantes, até superiores aos próprios preceitos da Torá judaica. Por causa desse zelo fanático pela lei, das purificações e pela tradição, os fariseus entravam em contato com os pecadores e rejeitavam essas pessoas porque eles eram considerados ignorantes, excluídos de Deus, incapazes e indignos desse padrão de vida tão excelente. Jesus frequentemente os confrontava, explicitando sua hipocrisia, em como, ao se preocupar com os aspectos exteriores da lei e da tradição, esqueciam que, para o Senhor, importa o amor e a misericórdia, a verdade do íntimo, muito mais que a aparência religiosa exterior e a doutrina perfeita. Conhecemos hoje em dia grupos que se declaram portadores da doutrina ideal e do monopólio do conhecimento bíblico, da única e exclusiva teologia, fora da qual não há salvação. Conhecemos grupos que acrescentam à palavra de Deus interpretações humanas, pesadas, exclusivistas, tornando seus membros os únicos eleitos dentre os cristãos, mesmo que a verdade do íntimo de boa parte de seus adeptos demonstre que tal realidade não se confirma. Existiriam hoje fariseus no meio do cristianismo? Existiria um neofarisaísmo nos dias de hoje? Havia um segundo grupo, menor, porém não menos importante no Novo Testamento, chamados saduceus, um grupo de judeus de classe alta, rico e influente. Acreditavam que eram os legítimos herdeiros do sacerdócio e tinham íntima ligação com os poderosos e os políticos da época, sendo muito conceituados entre os líderes romanos. De certa forma, uniam o culto judaico à política e ao poder de Roma. Eram em geral materialistas, céticos, racionais, eram chamados de pensadores, os livres pensadores da época de Jesus. Professavam valorizar a lei de Moisés, mas não acreditavam nem na ressurreição, nem na imortalidade da alma, nos anjos, na providência divina ou nos escritos dos profetas. Eram humanistas, impregnados pela cultura greco-romana e sob
o escrutínio dela submetiam a palavra de Deus. João Batista os definia como raça de víboras e foram intensos opositores de Jesus. Conhecemos hoje grupos cristãos que abandonaram a autoridade da Escritura, submetendo-se ao senhorio da ciência moderna e aos princípios desse mundo, de tal maneira que têm se unido a ele. Grupos liberais e que relativizam as Escrituras, descrendo do poder de Deus e de sua palavra. Hoje vemos muitos cristãos materialistas, humanistas, hedônicos, associados a governos, a políticos e participantes de toda a podridão da política atual. Existiriam hoje os neo-saduceus? Finalmente existia um terceiro grupo, menor, pouquíssimo conhecido, chamado de essênios. Esses judeus viviam afastados da sociedade, no deserto, concentrados em estudar o Pentateuco, em jejuar, orar e realizar rituais de purificação, em comunidades onde todos os bens eram de propriedade coletiva. Observavam com rigor a lei de Moisés e obedeciam uma estrita regra de disciplina codificada em manuscritos que regulavam os procedimentos da vida diária. Essa divisão, essa seita surgiu em virtude da decepção com a classe sacerdotal de Jerusalém, com a prostituição do culto, com a forma mundana greco-romana que o judaísmo religioso da época havia adquirido. No final da década de 1940, centenas de manuscritos desses judeus foram encontrados no Mar Morto, em cavernas, e o estudo desses manuscritos, concluído em 2002, trouxe profundo respaldo aos textos bíblicos que hoje utilizamos, sendo fundamentais na demonstração de sua autoridade e relevância. Existiriam hoje essênios no meio do cristianismo? Haveria cristãos desejosos de retornar aos princípios da Escritura Sagrada como única regra de fé e prática da verdade? Existiriam hoje homens que, pelo contato íntimo com as Escrituras, perceberiam que, finalmente, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Compreenderiam os cristãos que estar no mundo sem se misturar com seus valores ou absorver suas práticas é o objetivo final da nossa peregrinação nessa terra? Os essênios ainda exercem influência sobre os cristãos de hoje? O estudo das seitas judaicas do Novo Testamento traz grandes reflexões ao cristianismo moderno. Como é fácil perceber que se repetem os padrões em todas as grandes religiões, grupos de todas as cores e matizes se unem, mantendo fundamentos e alterando pontos vitais das religiões fundamentais para expressar seus pontos de vista de fé. Fica a reflexão e a expectativa de que, nesses últimos dias, possamos aprender com os ensinos das seitas judaicas e aumentar nossa percepção quanto à época em que vivemos. Graça e paz do Senhor e até o próximo Luz para o Caminho.